Numa manhã de abril de 2004, dois garotos no estado de Washington foram os primeiros a testemunhar um dos maiores encalhes de baleias na história dos Estados Unidos. Antes de reportarem o achado, eles passaram um tempo entre as baleias encalhadas na praia. Um dos garotos tinha um celular com câmera. Gravou o local do encalhe e encontrou algo mais. Uma coisa muito estranha. Uma criatura que não se parecia com as outras baleias. Os garotos afirmam ter visto seria descrito de forma diferente nos relatórios oficiais. E as imagens que eles fizeram naquele dia jamais haviam sido mostradas ao público até hoje. O encalhe que os garotos viram reuniu quase 50 baleias de espécies diferentes. Cachalotes, baleias francas do norte e jupartes. Junto a uma dúzia de golfinhos que ficaram presos na praia de Moclips, no estado de Washington. Uma equipe de pesquisa marinha do Departamento de Pesca da NOAA, com base em Seattle, chegou rapidamente ao local para investigar a causa do encalhe em massa. Chefiando a equipe estava o respeitado biólogo marinho Dr. Brian McCormick. Em 1999, McCormick publicou um importante estudo que ligava os encalhes em massa de baleias aos testes de sonares da Marinha. Ele levou o programa a ser suspenso em 2000. O Dr. McCormick e sua equipe suspeitavam que a Marinha havia voltado a operar o sonar. Agora, dois membros dessa equipe concordaram em falar para a câmera pela primeira vez sobre o que eles afirmam que a Marinha descobriu, mas jamais revelou. Eu me lembro de olhar de cima das dunas. E a magnitude da coisa era indescritível. Eu nunca tinha visto nada parecido. O meu nome é Paul Robertson e eu fui assistente de pesquisa do Dr. McCormick. Eu trabalhei na Quando chegamos lá, o vento estava tão forte que todo mundo tinha ido embora da praia. E uma tempestade estava chegando. Então estávamos apenas nós e a Marinha, que tinha isolado uma parte da praia. E tinha uns caras com um macacão de proteção. Poderiam ser biólogos ou uma equipe médica, nós não sabíamos. Mas chamou nossa atenção. O Brian foi um dos primeiros cientistas a fazer a conexão entre encalhes de baleias e o uso de sonares pela Marinha. Meu nome é Rebecca Davis, dora da NOAA na divisão de mamíferos marinhos, antes de ir trabalhar no laboratório do Dr. McCormick no começo de 1999. Tinha sangue saindo dos ouvidos das baleias. Nós nunca tínhamos visto aquilo. Todas aquelas baleias estavam sangrando pelos ouvidos. Aquilo significava que elas tinham sofrido algum tipo de traumatismo. O que era exatamente, só poderíamos saber depois de examinarmos os tecidos. Guardamos as amostras rapidamente. Eu queria dar o fora dali, porque o vento trazia areia. Mas o Brian não queria ir embora. Ele queria pegar o máximo de amostras possível, porque queria saber o que a Marinha estava fazendo ali. Por fim, a Marinha começou a guardar as coisas, e imaginamos que era por causa da tempestade.
Depois que a Marinha foi embora, fomos até o local onde eles tinham estado trabalhando. E nenhum dos animais havia sido aberto. Eles não tinham sido autopsiados. Não tínhamos ideia do que eles tinham feito ali. Em encalhes anteriores em que a Marinha estava envolvida, a equipe da NOAA encontrara baleias mortas por asfixia. Os pesquisadores acreditavam que as ondas dos sonares haviam assustado as baleias, espantando-as para águas rasas onde encalharam. Sem água para sustentar o seu enorme peso, os órgãos internos das baleias teriam entrado em falência e elas teriam sufocado lentamente. Era isso que a equipe da NOAA esperava encontrar nas autópsias das baleias, sinais de falência de órgãos internos. Mas eles encontraram outra coisa. Quando observamos os órgãos internos nas amostras de tecidos, vimos que os órgãos não tinham entrado em falência. Tinham sido destruídos. Pequenas lesões circulares haviam se Em cada lâmina, víamos as mesmas lesões em todas as amostras. Nunca tínhamos visto um encalhe onde todas as baleias apresentassem o mesmo tipo de trauma. Aquelas lâminas eram a prova de ferimentos por impacto catastróficos. Ferimentos de impacto causados pelo que acreditávamos ser um novo tipo de sonar da Marinha, cuja frequência agora fazia mais do que só assustar as baleias. Agora matava. Brian achou que não precisávamos do tecido para testar a nossa teoria, porque tínhamos a matriz de hidrofones. E nós temos. A NOAA tem sensores em boias de profundidade. E eles gravam sons da vida marinha, de atividades sísmicas. E uma dessas boias estava bem perto. Então sabíamos que provavelmente havíamos gravado todo o evento. A frequência do sonar, a reação das baleias, enfim, tudo. Primeiro, havia as vocalizações das baleias, que nós já esperávamos. E depois ouvimos o que hoje sabemos ser o ajuste da arma sonar. Aí houve um momento de silêncio. E isso acabou sendo a calmaria antes da tempestade, porque depois ouvimos boom. E foi horrível ouvir aquilo. Tinha que ser a Marinha. Só podia ser a Marinha. Brian ficou tão concentrado em catalogar aquela explosão de sonar que quase não percebeu o que mais havia ali. Havia outro som na gravação, uma vocalização animal. E nós percebemos que ela era um sinal de bloop, da mesma criatura que a NOAA havia gravado em 1997. Mas desta vez a gravação era bem mais longa. Havia muito mais para analisarmos. Era a vocalização mais complexa e intrincada que eu já tinha ouvido na vida. E nós não fazíamos ideia do que havia produzido o som. Nos meses após o encalhe no estado de Washington, a equipe da NOAA registrou um grande aumento de encalhes em massa nas duas costas americanas. E começaram a chegar registros de eventos semelhantes em todo o mundo. Rescuers are racing against the clock, trying to save nearly 200 pilot whales that beached themselves in southern Australia Monday. 这条长9.7米的抹香鲸，体重超过5吨，年龄在2到3岁，雄性，
6 bottlenose dolphins also beached themselves, something scientists say is very uncommon. This is the 4th incident of its kind in recent months in the same part of southern Australia, and scientists really don't know why it's happening. Estava acontecendo no mundo todo, e nós estávamos acompanhando os encalhes em toda parte. Nós alertamos as agências marinhas sobre o que tínhamos descoberto dos testes com sonar. E começamos a ouvir outras coisas, desaparecendo junto às baleias. Boatos de outra coisa encalhando com elas. E em todos os casos, as autoridades sempre apareciam para isolar o local. Mas na época, nós só queríamos evitar que os encalhes voltassem a acontecer. Em alguns desses eventos, houve relatos de que não havia apenas corpos sendo encontrados, mas algo mais. A NOAA estava investigando esse mistério havia anos. Peixes encontrados no mar aberto com arpões no corpo. Agora eles estavam encalhando nas praias com as baleias. Nos arquivos da NOAA há uma entrevista com um pescador alemão que testemunhou esse estranho fenômeno. O meu nome é Hans Bauer. Eu cresci na cidade portuária de Sassnitz. Trabalhei a vida inteira como pescador. Nos anos 70 eu trabalhei num barco no porto de Bremerhaven. Nós tínhamos uma traineira e pescávamos bacalhau e pescada polaca no mar Báltico. E eu sempre ouvia as histórias sobre coisas muito estranhas encontradas nos peixes pescados nessa região. Mas foi quando puxamos uma rede do fundo do mar que eu vi com meus próprios olhos. E às vezes, quando nós puxávamos a rede, nós os encontrávamos. Peixes recém-mortos, atravessados por arpões. Eu vi alguns desses em minha vida. Então, em uma viagem, eu levei a minha câmera. Eu queria tirar fotos das baleias que víamos para mostrar para o meu filho. Foi nessa viagem que puxamos a nossa rede e vimos uma coisa que estava tentando sair das redes enquanto estávamos puxando. Então eu corri para pegar a minha câmera e tirar uma foto. Eu acho que esta coisa estava fazendo os arpões. Eu acho que estávamos atrapalhando a pescaria de alguém. Nós solicitamos informações ao Departamento de Defesa e tentamos mover ações contra a Marinha, mas não conseguimos nada. A Marinha alegou que estava apenas estudando as anomalias e não causando. Nós continuamos a documentar esses eventos e analisamos a prova que tínhamos, que era a gravação. Nós ouvimos e analisamos essa gravação não sei quantas vezes e fizemos comparações com baleias e golfinhos. Os golfinhos têm um repertório de sons incrivelmente elaborado. As jubartes criam canções tão complexas que até possuem rimas. Mas aquela coisa, para os nossos ouvidos, soava muito mais elaborada. Muito mais avançada. Havia mais material. Havia mais para ser estudado nessa gravação do que na original. E achamos que tínhamos uma boa chance de decifrar o código. Mas ainda estava além do nosso alcance e precisávamos de ajuda. Meu nome é Dr. Rodney Webster. No momento eu trabalho na Universidade do Sul da Flórida. Eu sou especialista em comunicação de animais. Eu estudo principalmente a vocalização de golfinhos e baleias. No meu trabalho, eu procuro significantes que são sons específicos com algum significado ou humor. Nós poderíamos nos referir a eles como palavras. São as palavras dos golfinhos. Nas últimas décadas, nós conseguimos catalogar 600 significantes das baleias. E com os golfinhos, estamos só começando a arranhar a superfície. Nesse tempo todo, no entanto, não conseguimos estabelecer nenhum padrão significativo que pudesse ser entendido como linguagem.
O que existe de interessante na gravação de 2004 é que eu pude identificar centenas de significantes e classificar esses padrões reconhecíveis. Não havíamos coletado esse tipo de informação nos 30 anos anteriores estudando golfinhos e baleias. Mas não foi só isso que o Dr. Webster encontrou nas gravações. Eu notei que havia mudanças de diapasão no bloop em certas partes da gravação. Então eu fiz uma análise espectrográfica dos dados nas frequências que estavam acima da audição humana, e foi isso que eu encontrei. Aqui está na velocidade original, após removermos o som das baleias. Depois eu diminuí a velocidade da gravação, chegando ao nível da audição humana. Aqui ela está a 1/3 da velocidade original. E fica assim. Vários indivíduos, literalmente milhares de significantes diferentes. Registros de pelo menos meia dúzia de indivíduos. Então, o que nós temos aqui é uma linguagem. Eles estão conversando. Em 2004, a grande complexidade da gravação do bloop não levou a equipe da NOAA a novas teorias sobre a sua origem. Mas agora o Dr. Robertson acredita que eles deveriam ter feito a relação com uma antiga teoria. Uma teoria sobre a origem do homem. É uma teoria sobre nós, na verdade, sobre de onde viemos. E eu conversa, mas agora acho que pode ter um fundo de verdade. O som das gravações pode ter sua origem bem longe do Pacífico, ecoando do passado distante e vindo do outro lado do mundo. Descer das árvores, erguer-se nas duas pernas. A história dos primórdios da raça humana. Mas de onde surgimos? Foi da savana? Ou foi do mar? Alguns cientistas acreditam que nossos ancestrais saíram das florestas e foram para o mar. Eles creem que foi aqui que a nossa habilidade de andar eretos começou a evoluir, na água rasa, onde o alimento era facilmente encontrado. As árvores foram o nosso berço. Mas agora nós seríamos moldados pelo mar. Com o tempo, mais ancestrais humanos passaram a coletar alimento ao longo da costa. Acredita-se até que foi aqui que começamos a desenvolver nossa inteligência avançada. Nutrientes que ajudam a... Nos arquivos da NOAA há uma entrevista com um pescador alemão que testemunhou esse estranho fenômeno. O meu nome é Hans Bauer. Eu cresci na cidade portuária de Sassnitz. Trabalhei a vida inteira como pescador. Nos anos 70 eu trabalhei no barco, no porto de Bremerhaven. Nós tínhamos uma traineira e pescávamos bacalhau e pescada polaca no mar Báltico. E eu sempre ouvia as histórias sobre coisas muito estranhas encontradas nos peixes pescados nessa região. Mas foi quando puxamos uma rede do fundo do mar que eu vi com meus próprios olhos. E às vezes, quando nós puxávamos a rede, nós os encontrávamos, peixes recém-mortos, atravessados por arpões. Eu vi alguns desses em minha vida.
Então, em uma viagem, eu levei a minha câmera. Eu queria tirar fotos das baleias que víamos para mostrar para o meu filho. Foi nessa viagem que puxamos a nossa rede e vimos uma coisa que estava tentando sair das redes enquanto estávamos puxando. Então eu corri para pegar a minha câmera e tirar uma foto. Eu acho que esta coisa estava fazendo os arpões. Eu acho que estávamos atrapalhando a pescaria de alguém. Nós solicitamos informações ao Departamento de Defesa e tentamos mover ações contra a Marinha, mas não conseguimos nada. A Marinha alegou que estava apenas estudando as anomalias e não causando. Nós continuamos a documentar esses eventos e analisamos a prova que tínhamos, que era a gravação. Nós ouvimos e analisamos essa gravação não sei quantas vezes e fizemos comparações com baleias e golfinhos. Os golfinhos têm um repertório de sons incrivelmente elaborado. As jubartes criam canções tão complexas que até possuem rimas. Mas aquela coisa, para os nossos ouvidos, soava muito mais elaborada. Muito mais avançada. Havia mais material. Havia mais para ser estudado nessa gravação do que na original. E achamos que tínhamos uma boa chance de decifrar o código. Mas ainda estava além do nosso alcance e precisávamos de ajuda. Meu nome é Dr. Rodney Webster. Trabalho na Universidade do Sul da Flórida. Eu sou especialista em comunicação de animais. Eu estudo principalmente a vocalização de golfinhos e baleias. No meu trabalho, eu procuro significantes que são sons específicos com algum significado ou humor. Nós poderíamos nos referir a eles como palavras. São as palavras dos golfinhos. Nas últimas décadas, nós conseguimos catalogar 600 significantes das baleias. E com os golfinhos, estamos só começando a arranhar a superfície. Nesse tempo todo, no entanto, não conseguimos estabelecer nenhum padrão significativo que pudesse ser entendido como linguagem. O que existe de interessante na gravação de 2004 é que eu pude identificar centenas de significantes e classificar esses padrões reconhecíveis. Não havíamos coletado esse tipo de informação nos 30 anos anteriores estudando golfinhos e baleias. Mas não foi só isso que o Dr. Webster encontrou nas gravações. Eu notei que havia mudanças de diapasão no bloop em certas partes da gravação. Então eu fiz uma análise espectrográfica dos dados nas frequências que estavam acima da audição humana, e foi isso que eu encontrei. Aqui está na velocidade original, após removermos o som das baleias. Depois eu diminuí a velocidade da gravação, chegando ao nível da audição humana. Aqui ela está a 1/3 da velocidade original. E fica assim. Vários indivíduos, literalmente milhares de significantes diferentes. Registros de pelo menos meia dúzia de indivíduos. Então, o que nós temos aqui é uma linguagem. Eles estão conversando. Em 2004, a grande complexidade da gravação do bloop não levou a equipe da NOAA a novas teorias sobre a sua origem. Mas agora o Dr. Robertson acredita que eles deveriam ter feito a relação com uma antiga teoria. Uma teoria sobre a origem do homem. É uma teoria sobre nós, na verdade, sobre de onde viemos. E eu sempre achei uma teoria controversa, mas agora acho que pode ter um fundo de verdade. O som das gravações pode ter sua origem bem longe do Pacífico Norte, ecoando do passado distante e vindo do outro lado do mundo.
descer das árvores, erguer-se nas duas pernas. A história dos primórdios da raça humana. Mas de onde surgimos? Foi da savana? Ou foi do mar? Alguns cientistas acreditam que nossos ancestrais saíram das florestas e foram para o mar. Eles creem que foi aqui que a nossa habilidade de andar eretos começou a evoluir, na água rasa, onde o alimento era facilmente encontrado. As árvores foram o nosso berço. Mas agora nós seríamos moldados pelo mar. Com o tempo, mais ancestrais humanos passaram a coletar alimento ao longo da costa. Acredita-se até que foi aqui que começamos a desenvolver nossa inteligência avançada. Nutrientes que ajudam a formar o cérebro, como o iodo e ácidos graxos, eram abundantes nos crustáceos e moluscos que eram coletados aqui. Um período de fartura e um período de perigo. Terremotos. Atividades vulcânicas ao longo da costa. Costa que logo seria inundada pela elevação do oceano. Alguns dos nossos ancestrais recuaram, afastando-se das praias. Outros não. A habilidade de andar ereto, sobre duas pernas, e um cérebro altamente desenvolvido que depende dos nutrientes encontrados no mar. Essas características e outras mais são usadas para reforçar uma teoria da evolução humana. Chamada de teoria do macaco aquático, ela sugere que as enormes diferenças entre os humanos e a maioria dos outros animais terrestres advêm de uma era em que os nossos ancestrais viviam ao menos parte da vida no mar. Nós somos capazes de controlar a nossa respiração, como os mamíferos marinhos, e conseguimos prender a respiração por mais tempo que qualquer outro animal terrestre. Mergulhadores treinados conseguem ficar submersos por até 20 minutos, quase tanto quanto um golfinho. Evidências do nosso passado aquático ainda fazem parte do nosso presente. Bebês humanos instintivamente prendem a respiração quando são imersos na água. Diferentemente de quase todos os demais animais terrestres, nós praticamente não temos pelos. Os pelos criam resistência na água. E assim como os demais mamíferos marinhos, nós nascemos com gordura subcutânea distribuída pelo corpo todo. Ela nos mantém aquecidos na água. A transição da terra para o mar já aconteceu antes. Afirma-se que os cetáceos, como estas orcas, evoluíram de um ancestral parecido com o lobo milhões de anos atrás. E há animais que passaram por tais mudanças ainda mais recentemente. Há apenas 150 mil anos, um grupo de ursos pardos se separou do resto de sua linhagem. Eles evoluíram para uma nova espécie, o urso polar. Nesse período de tempo relativamente curto, o urso polar ganhou a capacidade de prender a respiração embaixo d'água durante minutos e desenvolveu membranas interdigitais